Vocês já escutaram coisas assim, né? Tô falando nessa época, não tô pegando nada de agora. Tá. De vozes chamando, ou era mais visão? Eu acho que nessa época a gente não tinha tanto contato quanto a minha mãe teve. A gente estava adormecida nessa época e o contato forte mesmo era com a minha mãe. A gente já foi morar numa casa que teve atividade. Ah, dá meio que medo, né, meu, de pensar. A minha mãe, né? Então eu teve um espírito, alguma coisa assim, que ou estava com raiva, né? Ou a gente entende hoje que era um espírito sofredor, assim, sabe? Pelo que a gente já vem fazendo pesquisa, a gente entende que foi um espírito sofredor, com raiva, né? Então, aí começa a causar na casa. Isso que é o foda. Lá foi engraçado que foi tudo de uma vez só. Puts. Não é que assim, veio fazendo, não. Foi tudo de uma vez só. Resumindo-se, bem resumido mesmo para você, porque é longa a história. A minha mãe estava só com nós duas em casa, você com uns 4 anos e eu com 6, 7, 6 para 7 anos, ela com 4. E nós dormindo já, e eu sei que algo começou a se movimentar dentro de casa, a panela caía para fora do armário, da pia ali, a luz acendia sozinha, ela apagava de novo. Manifestações clássicas. Sim, nesse nível. E ela sozinha, né? E ela, assim, tendo que fazer de conta que tá tudo bem, porque ela estava sozinha, ela era o leão da casa, né? Cuidando da cria. Então, como é que ela ia fazer? Como é que ela ia ter medo? Ela não podia ter medo. E, assim, foram manifestações incríveis. Ela contando, assim, o relato dela é incrível, com riquezas de detalhes. Eu sei que no final de tudo, ela percebeu que ela estava lutando com algo sobrenatural. Ela se agarrou em toda a fé, que ela tem, ela é uma pessoa de muita fé, e ela pediu, em nome de Deus, eu quero que você saia da minha casa agora. E a coisa saiu da casa dela, passou por ela um vento e foi embora. Então, quando acabou tudo, né? No dia seguinte, ela foi na vizinha do lado e contou tudo o que aconteceu. A vizinha ficou olhando para ela assim e falou: você sabe quem que estava na tua casa? Era o Silas. Ela, quem é Silas? Silas é o filho dos donos da casa que venderam a casa para vocês. Ele dormia no quarto que você dorme, falou para minha mãe. E ele teve câncer terminal. A família dele é de uma religião que não acende vela, eles eram evangélicos. E ele pediu para os amigos, para a família, ele era católico. E ele pediu, quando eu partir, acenda uma vela para mim, faço uma missa. Todo mundo prometeu, mas acabou que ninguém cumpriu. Não fez. Exatamente. Então, ele veio buscar isso, né? Talvez ele já sentindo que minha mãe tinha essa mediunidade, essa sensibilidade, foi para ela que ele foi pedir. E quando a nossa vizinha falou isso, minha mãe fez todo um processo, ofereceu a missa, fez, né, para uma espécie de oferecer para ele essa vela, tudo que ele pediu para ele poder ir embora. Nunca mais teve nada na casa, assim. A gente demorou um pouco ainda para se mudar dali e nunca mais teve nada. Ô, meninas, e essas manifestações da casa duraram muito tempo? Ou foi algo rápido? Rápidas, foi uma vez só. Eu tenho que até ver com a minha mãe se teve mais, mas essa foi assim o ápice. A mais solta, né? O ápice então mesmo. eu imagino que seja só isso mesmo, que ele veio, fez todo o processo, aquele dia ele tirou para tentar chamar a atenção da minha mãe e conseguiu, que no dia seguinte a gente soube o que era e minha mãe foi lá e fez a vontade dele. Nossa, após que ele tentou assim, ó, tipo, ó, deu 3 meses, cara, não vou deixar passar hoje, não. Então, mas pela essa história que vocês contaram, meio que deu para perceber que pelo menos o espírito desse menino, eu acho que ele tinha consciência que ele tinha morrido, né? Sim. Só que ele não estava feliz, não estava feliz, falou, ele não teve o que ele pediu, né? Ele não foi atendido. Então, hoje, digamos que fosse em 2022 aí, a gente já vendo a manifestação, vamos ligar o Spirit Box, já vamos ver se ele está aqui, quer contato com a gente ia começar a conversar, né? Ninguém ia ter medo, mas na época minha mãe, tadinha, ela teve muito medo, mas ela teve que segurar a barra sozinha. Fala, galera! Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu!